Boa noite a todos. Que a luz dessa casa nos envolva, nos traga muita paz. Essa casa bendita que nos acolhe de volta, como o seio de uma mãe que nos dá o privilégio de voltar ao seu colo, ao seu acolhimento. Nós agradecemos esta noite por essa nova oportunidade de estarmos aqui junto de todos, neste momento de tanta festa, de tanta alegria, que possamos nos vincular uns aos outros naquilo que temos de melhor, os nossos melhores sentimentos, que nosso olhar seja de verdade, que a nossa palavra seja de amor e que nós tenhamos a consciência do privilégio que é estarmos cada um aqui nesta noite. Que possamos sair daqui, um pouquinho que seja, um grãozinho que seja melhor do que entramos. Que possamos levar esta luz que recebemos nesta noite, aonde quer que estejamos, aos nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos inimigos. Que sejamos a centelha divina a se espargir, a paz que tanto necessitamos neste momento. Nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Tema bastante recorrente. Tema recorrente é porque a gente está precisando aprender mais, né? Então vamos a ele. Eu vou localizar a parábola nos evangelhos. Ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, dos versículos 14 a 30. E como parábola dos talentos, ela só está no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Lucas, ela está como parábola das minas. O tema é exatamente o mesmo. Então a gente pode tratar em cima do Evangelho de Mateus, mas lembrando também que Lucas trata do mesmo tema, mas como parábola das minas. Eu costumo levar o tema para o contexto histórico, mas hoje eu não vou levar. Hoje eu vou deixar aqui no nosso dia. Como eu sempre falo, como acho que é valioso, a gente trazer o ensinamento para a gente, não como mais um aprendizado, porque isso está no livro, falado de uma maneira, eu não tenho a menor dúvida, muito mais profunda do que eu tenho capacidade de falar aqui hoje. Mas um aprendizado que a gente coloque em algum ponto aqui do coração, da mente, e a gente leve já a partir das escadas, a partir do Boa Semana, ou um pouquinho antes, a gente já leve esse ensinamento, a gente já comece a praticá-lo. Então vamos ao relato. Trazendo a parábola para o momento presente, então nós vamos adaptar tanto quanto possível, mas esse relato vai ser fiel. Então um homem, a parábola começa assim, um homem que nós podemos dizer Deus, um homem partindo para fora de sua propriedade. Em alguns lugares nós vamos ouvir um rei, um homem muito rico, um homem de muitas posses. Ele ia sair de sua propriedade, ele chama 3 de seus servos, pessoas em tese subalternas a ele, e entrega seus bens de acordo com a capacidade de cada um. Vamos guardar esse ponto, de acordo com a capacidade, ele entrega os bens. Ele entregou 5 talentos ao primeiro. Este primeiro negociou estes 5 talentos e ganhou mais 5. Ao segundo servo, ele entrega 2 talentos, que também trabalha em cima destes 2 talentos e ganha mais 2. E a um terceiro, ele entrega 1 talento, a capacidade de cada qual. Ao terceiro, ele entrega 1 talento e este terceiro enterrou esse talento, guardou, sabendo que aquilo era muito valioso. Passa muito tempo, também a parábola coloca isso, passa muito tempo, né? De um dia para o outro, eles tiveram bastante tempo para trabalhar com aquilo ali. Passa muito tempo, este homem, este rei, este guerreiro, ele volta para prestar conta com seus servos. E o primeiro servo, feliz, bonitinho, ó, ganhei 5, estou te devolvendo 10, funcionário do mês. Não é? O que diz o rei? Servo bom e fiel. Se foste bom nas coisas pequenas, você terá a gestão das coisas grandes. Promoveu o servo. Entra no gozo do teu senhor. O segundo, o mesmo procedimento. Senhor, eu recebi 2, igual a gente no fim do mês lá na empresa, né? Igualzinho a gente faz. Recebi 2, estou te devolvendo 4. Meus parabéns, você também foi muito bom nas pequenas, será bom nas grandes. Pode entrar no gozo das coisas do Senhor. E o terceiro. Senhor, eu sei que você é rígido
e ceifa onde não semeou. Você colhe aonde não semeou, ou seja, você está em todos os lugares. E aonde não espalhou também. Sabendo desta tua grandiosidade, eu guardei o talento comigo e aqui estou devolvendo. E aí o Senhor se irrita. A reação dele é uma reação irada. A reação deste rei, a reação deste soldado, um homem de muitas posses, façamos ideia, servo mau e preguiçoso. Mau e preguiçoso também são pontos que eu gostaria que guardassem. Sabendo que sou tudo isso, você sabe que eu sou um homem que ganha onde não semeou. Sabe que eu estou em todos os lugares. Você tem a coragem de enterrar este talento que eu te dei? Você vai perder este que eu te dei. Eu vou dar este que eu te dei. Você vai ficar com 0. E eu vou dar este que eu te dei para aquele que ganhou 10. E você vai ser lançado fora, palavras da parábola, e você será lançado às trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Guardemos algumas palavras aqui, não é? A capacidade de cada qual, mal, preguiçoso, vai para as trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Guardemos estas palavras aí para a gente trabalhar daqui para frente. Ele fala, a quem muito for dado, muito mais será alcançado. E aí a gente vai para a explicação dessa parábola. A parábola é uma coisa que são 13 versículos, 13 frases, é uma coisa muito curtinha. A gente vai para a explicação, e o primeiro ponto, prometo que eu não ando muito, eu não consigo falar muito tempo parado. O primeiro ponto é, por que é que Jesus fala por parábolas? Se ele podia, se ele tinha o dom, o primeiro ponto, por que ele fala por parábolas e por que a gente insiste em parábolas? Não é? A gente já ouviu de algumas formas, porque ficava mais compreensível naquele momento, porque a simplicidade das palavras gera o quê? Quando fala com palavras simples, gera a identificação imediata, gera a empatia, gera reconhecimento. Quando se conta uma história, é sempre muito mais fácil de assimilar do que se eu usar algum termo teórico aqui. É muito mais fácil assimilar uma história. Mas eu vou um pouquinho adiante, né? Porque Jesus, ele era, sob a perspectiva dos humanos, ele era a nossa inteligência suprema. Embora Deus seja a inteligência suprema, na nossa perspectiva, Jesus era o nosso auge de inteligência. Ele falava por parábolas porque ele sabia que era um ensinamento atemporal. Em qualquer momento que você vai estudar uma parábola, ela vai fazer sentido. Em qualquer momento da sua vida. Então, quem acha que já aprendeu tudo sobre parábola, sei decor. Quer? Eu falo. Repensa. Nós não aprendemos tudo, nós passaremos 20 vidas. Puxa, eu estava lá ouvindo de Jesus. Estava lá ouvindo de Jesus. Aqui na nossa casa, que tem 60 anos, a gente já deve ter ouvido umas 15 vezes, tá bom? 15 por ano. Né? A gente já ouviu um sem número de vezes. A cada vez que ouvimos, nós somos uma pessoa diferente. E a cada vez que a parábola vem para a gente tem condições de apreender um outro ponto diferente. Então, quando perdemos, há alguns anos a gente teve o privilégio de ouvir a Vera falando aqui. Então, assim, era um outro momento, era uma outra perspectiva. Ela trouxe algo muito enriquecedor para a gente. Que a gente consiga hoje pegar mais um pontinho e aproveitar deste tema que é atemporal e que de cada uma das parábolas, diga-se, né? Que é atemporal e que a gente precisa muito evoluir a partir desses ensinamentos. Não é possível, já foram 15 minutos. Como é que é isso? Como é que é isso? Então, dentre tantas as interpretações que a gente pode fazer, eu vou direcionar para uma que a gente leva e joga para o dia a dia. Um homem rico e poderoso. Vamos imaginar quem seria este homem rico e poderoso e dono de todas as coisas. Eu preciso que vocês me ajudem. Quem seria? Meu patrão. Não, né? Outro. Quem seria? Evidente, não é? O homem rico e poderoso, que ceifa aonde não plantou, ele colhe aonde ele não plantou, ou seja, está em todos os lugares. Ele é uma existência absoluta, é Deus. Em algumas leituras a gente vai ver Jesus, este homem rico e poderoso é Deus, não podemos duvidar quanto a isso. Os servos, a humanidade, não todos os seres vivos, importante, mas os humanos,
a humanidade, é importante este ponto. Os servos não eram animais, por exemplo. São animais humanos, não animais não humanos. Importante esse ponto. Lembra da capacidade de cada qual? Livre-arbítrio. O talento, na parábola, naquela definição, era um bem amoedado. Ele tinha um valor financeiro. Um talento, eu ia colocar aqui, se ele tinha um valor financeiro e era algo muito valioso, pela reação do rei, quando ele recebeu a resposta de um dos servos que ele não tinha feito nada, que ele tinha enterrado aquele talento, embora a gente imagine, na nossa imaginação, a gente imagina o talento uma moedinha, mas o talento era uma quantia vultosa em dinheiro. Não vou lhe perguntar não, tá bom? Exato. Quem chuta um valor para um talento? Quanto seria muito dinheiro? Quanto seria? Alguém arrisca? Me dá qualquer valor. Bilhões de dólares? Cleide ia perguntar se alguém tinha um talento aí no bolso para a gente usar aqui na campanha. Fala, vai que alguém tem um talento em notas de 10 e de 20 para facilitar a vida, comprar arroz e óleo. Pausa para a gente fazer uma pequena propaganda. Campanha de Natal. Usar dos nossos talentos amoedados que temos aí no bolso, dos nossos talentos de amor, para a campanha de Natal. E agora, voltando aqui, combinando, hein? Combinamos direitinho. Voltando aqui para os talentos, Dona Cleide diz quantos são? Bilhões. Facilita a minha vida, porque eu vou ter que fazer conta aqui, hein? Quantos bilhões? 2 bilhões? Um talento valeria 2 bilhões de dólares, tá bom? Menos. Gente, arrisca qualquer coisa aí para mim, pelo amor de Deus. Mais, oi? 50? Quanto? Tem um talento aí no bolso, né? Quanto mais ou menos? Vamos ficar então já... Oi? 10 reais? Não, gente, vamos ficar nos 2 bilhões da Cleide. Vamos ficar nos 2 bilhões da Dona Cleide? Porque um talento equivalia a um valor próximo disso. Então, a gente pode começar a contar a parábola de novo, que aí chama mais atenção, não é? Falou em valores bilionários, a gente até acorda, não é? Ele deu 1 bilhão, vamos ficar em 1 bilhão, tá? Ele deu 1 bilhão na mão do servo, e o servo guardou 1 bilhão. Foi chamado de preguiçoso. Dá para ter um pouco mais de empatia com esse servo? O que você ia fazer com esse 1 bilhão? Comprava a bolsa com 100 mil, sapato com mais 100 mil e falava que desvalorizou. O que faríamos com este um só? Nem vou chegar no dos 5. Um só, 1 bilhão. É 1 bilhão? Então a gente fica em 1 bilhão aqui. Ele distribuiu de acordo com a capacidade de cada um. A gente não conseguiu materializar quanto era, quanto valia. Tamanha a dificuldade da gente assimilar o que é movimentar este 1 bilhão. 1 bilhão de dólares, gente, eu não sei nem escrever aqui, né? Mas essa distinção entre as capacidades deles, porque, veja, deu 5 bilhões para o outro e ele não titubeou. Ele transformou em 10 bilhões. É dinheiro para chuchu, né? Bastante. Mas vamos adiantar um pouquinho isso. É justo ele ter jogado o servo diante desses valores? Agora vamos voltar lá para aquele momento, né? Você está lá ouvindo, eu dei 1 bilhão para ele, ele me devolveu só 1 bilhão. Mal e preguiçoso. Como é que vem aí dentro de vocês esse mal e preguiçoso? Puxa vida, que intolerância. Nossa, 1 bilhão, né? Nossa, 1 bilhão. Como se tivesse 1 bilhão em cada esquina para cada um, né? Guardem bem isso. Era uma quantia muito valiosa para ele esconder. Porque não tem 1 bilhão na esquina para cada um. Dinheiro é energia, não é? Já que a gente está tratando com dinheiro, dinheiro é energia. E não é uma energia que foi feita para ficar parada. Guardar essa informação também. Já que ficamos com 1 bilhão, nós vamos aos talentos de maneira geral, porque nem só de talento material se vive. Vamos aos talentos morais. O talento material, quando você recebe um talento material, você sabe que você não pode de fato enterrá-lo. Que bom se você conseguir fazer abundância de trabalho, abundância de conforto e auxílio.
Porque já que não tem 1 bilhão sobrando em cada esquina, porque a energia deste planeta não é desperdiçada, é sinal de que quem recebeu 1 bilhão tem a obrigação de pelo menos transformar esse 1 bilhão em 2 bilhões. Pelo menos. E eu estou falando só de dinheiro. É só dinheiro. Vamos melhorar isso daí. Talento moral. 1 bilhão em talento moral. Quanto seria? Né? Assim, 1 bilhão em talento moral. 1 bilhão em capacidade de perdoar. 1 bilhão em capacidade de reconhecer erro. Yudá, você deve estar errada porque Jesus falou que era 70 vezes 7. Você não sabe fazer conta, não. Eu me lembro, não vem com esse negócio aí, não. Era 70 vezes 7. 1 bilhão. Uma única oportunidade de perdoar que vale 1 bilhão. E vale 1 bilhão. É uma vida, gente. É uma vida. É uma encarnação inteira que é desperdiçada. É este um valor deste 1 bilhão moral. 1 bilhão espiritual. Para a gente que está aqui, baixar a orelha. Não é? 1 bilhão espiritual é 1 bilhão de capacidade mediúnica que a gente pode estar desperdiçando. Que a gente pode estar... hoje não. Já fui, eu dei passe ontem. Hoje não. 1 bilhão em capacidade espiritual. De auxiliar o próximo, de escolha. Esse 1 bilhão quer dizer o quê? Uma encarnação, agora eu estou trazendo uma interpretação diversa, uma encarnação que nós podemos desperdiçar. E aí nós perderemos a chance de evoluir para uma próxima. Ué, o outro recebeu 5 encarnações numa só? Por isso que eu falei que eu estava ampliando a interpretação. Voltando lá para o servo improdutivo, negligente, preguiçoso e acomodado. Ai, que dor. Mas, né, aquela coisa que a gente faz quando o relógio toca de manhã e desliga e fica mais um pouquinho na cama. Manteve em caixa. O que está fazendo essa pessoa? Ela está estacionando, né? Ele mantém uma dinheirama em caixa e ainda assim ele foi preguiçoso. Tem alguém aqui que não esteja na posição desse servo aí, ou melhor, tem mais alguém além de mim aqui que esteja na posição desse servo mal, preguiçoso e negligente, que recebe uma fortuna e olha e fala, eu não posso perder esta minha fortuna? Por que é que nós agimos dessa forma? Vamos pensar, por que você recebe uma fortuna dessas e age desta forma? O que poderíamos fazer do contrário com este talento? Será por medo? A gente tem medo de perder 1 bilhão. Você teria medo de perder 1 bilhão, Tereza? Não! Oh, que bênção, Tereza. Eu tenho medo de perder 1 bilhão. Ficar com 999 milhões. Né? Meio perigoso, né? Eu teria medo. A gente tem medo de vez em quando que a gente não perdoa. A gente não perdoa por medo. Que medo? Medo é decorrente do quê? Da falta de fé. Não é? Mas se eu perdoar e o meu orgulho? Eu estou indo no rasinho. Vamos descer um pouquinho mais isso daí. O medo, ele é decorrente da falta de fé. E por isso eu enterro. Eu não tenho medo de perder 1 bilhão, mas eu não me dou conta de quanto eu estou perdendo. Quantos bilhões eu estou perdendo numa encarnação em que eu arrasto as minhas mágoas desnecessariamente. Eu não tenho ideia dos zilhões que eu estou perdendo com essa postura. A nossa falta de fé é porque a gente esquece daquelas palavras de Jesus. Ajuda-te que o céu te ajudará. Se você recebeu esta encarnação para trabalhar plenamente, não tenha medo de errar. É errando que a gente chega a aprender. Quando ele fala que você tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, na verdade, o que Jesus diz para a gente? Dá o primeiro passo que eu vou te conduzir. Mas dá o primeiro passo. Ele falou para cada um daqueles que foram curados. A tua fé te salvou. Ele não falou, eu te salvei. A tua fé te salvou. E cada um daqueles que foram curados foram até Jesus. Eles não ficaram lá esperando Jesus virá até mim. Um deles tirou o telhado para poder passar a cama, porque sabia que Jesus estava lá. A outra se atropelou no meio da multidão, só para resvalar nas vestes de Jesus. Então, cada um fez o seu esforço com aquilo que tinha em mãos. O que estamos fazendo nós dos nossos, pode ser que hoje, aqui agora, 7 de setembro de 2016, a gente esteja enterrando muitos deles. A gente saiu de casa de manhã de cara amarrada com o marido, a gente está tramando o que vai fazer com aquele colega lá do trabalho que me sacaneou, ele me sacaneou.
e eu preciso devolver. A gente está pensando que raio de país é esse que a metade é boa e a outra metade não é boa. Vamos seguir nesse ponto aqui. A falta de fé daquele servo que enterrou o talento, ela é diametralmente oposta à do servo que não vacilou, que não lembrou da rigidez do Senhor. O servo que produziu, ele não chegou falando, o Senhor é rígido. Não, ele não teve medo. A Teresa respondeu, não, tem medo não. Né? Ele não teve medo, ele foi lá, arregaçou a manga e trabalhou. Ele não ficou silêncio, ele não trouxe para o seu ego. O aspecto moral disso é a capacidade de perdoar, porque é um perdão que liberta. Eu não vou pensar no que o outro me fez, eu vou libertar a mim, porque esta mágoa está consumindo a mim. É o carvão que eu seguro na minha mão esperando que o outro sofra. É o meu talento que eu estou enterrando. Aquele servo que multiplica, ele usa da capacidade espiritual dele sem pensar para fora. Ele entra em si e ouve dentro do seu talento, dentro da sua capacidade interna, o que quer que ele pode aproveitar mais. E vamos pensar aqui na retirada do talento. Como é que é esse negócio? Deu 1 bilhão e ele tomou dele de volta e falou, você vai ficar sem nada. E lança ele fora, onde há choro e ranger de dentes. Como é que é isso? Nós perdendo o talento. Perdeu o talento. Ele tinha a capacidade de trabalhar com aquele talento, ele tinha livre-arbítrio, ele tinha inteligência. Por isso falei, são os humanos, os animais não estão sujeitos à lei da liberdade. Então são os seres humanos que estão sujeitos a este talento, a este tipo de capacidade, de acordo com o grau evolutivo de cada um, o que vem pelo procedimento reencarnatório, mas ali era importante o quê? Ele retirou o talento. Nós sabemos que o espírito não regride, ele ficou com 0. 0, se a gente para pensar em tese, é uma regressão. Ele regrediu? O espírito não regride em hipótese nenhuma, mas dói muito perder. Dói muito perder e dói mais estacionar. Então ele estaciona, nós estacionamos quando nós chegamos com uma falsa humildade. Passou trincando, hein? Quando nós chegamos com uma falsa humildade, acreditando que essa falsa humildade vai nos levar a algum lugar. Humildade falsa é sempre vício, é o mal que a gente pratica. Não é o bem que se deixou de praticar, é o mal. Humildade falsa é o mal que a gente está praticando, mesmo que a gente acredite que não. Então isso é estacionar. Estacionar é perder o talento, é sofrer. Ele não perde aquilo que ele chegou até ali, por exemplo. Ele não perde a sua capacidade de multiplicar. Nós não perderemos a capacidade de perdoar. Nós não perderemos a nossa capacidade de sermos médiuns. Nós perderemos a oportunidades. E esta é a pior derrota de todas. Essa é a pior de todas. Eu tenho livre-arbítrio, mas eu não tenho mais o merecimento de estar numa posição melhor. Por quê? Porque eu fiz questão de enterrar dentro dos meus defeitos aquele talento que eu tinha recebido. Quanta coisa numa parábola. Palavras minúsculas, era só ir até a bolsa e aplicar aquele dinheiro. Quanta coisa numa parábola pequenininha. O medo estaciona, impede que a gente veja as chances de progresso. Ele torna negligente. O medo, ele nos conforma no nosso orgulho. Ele faz a gente fingir que não tem dois lados. Todos que estamos aqui neste planeta temos um lado luz e um lado sombra. Às vezes, o nosso lado sombra se vincula a alguém. E esta pessoa percebe aquele defeito que você está escondendo até do seu travesseiro. E a pessoa percebe, você percebe que a pessoa percebeu. E a sua relação com aquela pessoa é uma relação tormentosa. Porque alguém aqui tem alguma dúvida de que estamos todos interligados? Isso é mais ou menos compreensivo para a gente? Tem que ser muito claro. Porque se a gente ligar a internet aqui, todo mundo vai... Se a gente fizer um grupinho de WhatsApp aqui, entra todo mundo e todo mundo consegue se falar. Isso é pura matéria. Se nós estamos materialmente vinculados, que dirá espiritualmente vinculados? Eu preciso chegar aqui e pedir a permissão de vocês para poder falar, para poder entrar nesse vínculo espiritual.
com vocês. Então eu preciso, inclusive, compreender que alguns de vocês percebam este meu lado sombra. Um dia uma colega me falou, a fulana não gosta de você falando. Me deu uma tremedeira. Peguei nas pérolas, como ela não gosta de você falando. E aquilo me doeu muito. Como ela ousa não gostar de mim falando. Como ela ousa. Que afinal de contas, Jesus é outra história. Não gostar de Jesus, né? Jesus não foi uma unanimidade, mas eu aqui no microfone tenho que ser. Dói até trazer essa palavra. Mas ouvir aquilo e compreender, fulano não gosta de você falando. Beltrano não gosta de você. Isso, né? Como se atreve? Não é? Por quê? Porque eu tenho um lado sombra que eu finjo que é um lado bom. Que eu finjo que é um lado luz. Que eu ponho de lado para que ninguém perceba. Mas o meu lado sombra, ser humano encarnado no planeta Terra, existe. A minha função é conseguir enxergá-lo, trabalhar no sentido de assimilar, de compreender esta minha incapacidade, esse meu orgulho, essa minha vaidade, que pode ser não tão intermitente assim, para que este meu lado sombra vá diminuindo, para que a gente possa continuar no planeta quando ele deixar de receber pessoas sombra e luz, para que a gente mereça continuar por aqui. O planeta vai mudar, o planeta vai ser só luz. Se a gente consegue ser luz junto com o planeta, é um encargo nosso. Agora, dá alguns outros exemplos, né? Uma pessoa crítica demais, né? Uma pessoa que vê defeito em tudo, uma pessoa que foca naquilo que ela não tem. Também, se eu tivesse 1 bilhão, eu não teria problema nenhum. Até eu ia fazer uma boa obra, porque, afinal de contas, $1 bilhão só era $1 bilhão, mas eu não tenho nem R$100 no meu bolso, é uma coisa de ver. E não para nunca. A gente tem esses momentos também. Nós temos esses momentos. Ai, mas é um trânsito. Ai, mas é uma dificuldade. A gente esquece que está tudo encadeado na natureza. Sorte que, né, hoje é o dia do aniversário da nossa pátria. Está tudo encadeado nessa pátria. Não tem metade boa e metade má. Nós somos da mesma natureza, temos a mesma origem, nós estamos todos vinculados. Todos os seres viventes neste planeta. E não apenas os seres humanos, a barata também. Está animado pela centelha divina. Todos os seres que habitam esse planeta, eles estão animados da centelha divina. E uma coisa que me chama a atenção, uma fala das pessoas que não se dão conta. Quanto mais eu conheço os seres humanos, mais eu gosto dos animais. Ouvir espírita falando isso também é uma coisa que dói muito. E não porque deva gostar menos dos animais. Por quê? Eu vou trazer aqui um exemplo dos animais, mas eu gosto dos animais porque os animais gostam sem julgar, não é? O cachorro que está ali todo bonitinho do seu lado, mas eu vou trazer um exemplo de um leão e de um zebu. O zebu faz parte da cadeia alimentar do leão, a gente não tem a menor dúvida, e ele vai se defender. Ele vai trabalhar para preservar a própria vida. Mas em momento algum, quando ele for aprisionado, ele vai olhar para o leão e vai falar: pode me comer, mas tomara que lhe dê uma boa de uma diarreia. Ou ele vai piorar um pouquinho a situação. Pode me comer. Sabe, lá no século XXI, vou reencarnar como sua sogra. Vou pedir para minha filha separar de você e te deixar sem nenhum talentozinho. E vou adiante. Ontem eu comi repolho. Ele jamais, em momento algum, ele é energia, energia ele continuará, energia ele distribuirá com aquele que tudo o que quer é acabar com a sua vida. Aquele que quer acabar com a vida dele, ele agradece por ser energia que passa adiante daquele. Nós, espíritos no grau evolutivo humano, ali tem um espírito no grau evolutivo animal. Animal não humano, nós somos humanos dotados de livre-arbítrio. Nós devemos atentar e muito para esta fala. Porque quando eu falo, quanto mais eu conheço os seres humanos, quando eu praguejo contra o outro, eu deixo muito claro que eu não tenho a menor noção de humanidade.
Eu não tenho a menor consciência de que eu sou feito da mesma centelha divina daquele que eu estou falando. Eu te desprezo. E mais do que isso, eu não tenho a menor consciência de que eu estou vinculado. Tira de onde você quiser, pode ser da cabeça, pode ser do coração, de onde você quiser. Você está vinculado àquele lá. Aquele lá qual você pode dizer que seja o estuprador, você pode dizer que seja o assassino, o político que você mais odeia. É o momento de falarmos isso. Estamos todos vinculados, como humanos que somos. Nós estamos todos no mesmo barco. O mínimo que eu tenho que ter é aceitar que sou feito da mesma energia. Multiplicar esse talento é o talento de 1 bilhão. Esse é o talento difícil de multiplicar. É olhar para o outro e falar, apesar de tudo, somos feitos da mesma espécie. O mundo humano é feito de seres humanos em estado bom e em estado não tão bom. Mas é essencial que nós busquemos, dentro desse bilhão de possibilidades, deste bilhão de vida, multiplicar a nossa capacidade de amar aquele que a gente não faça a mais vaga ideia de quem seja. Fazer um exercício de empatia, fazer um exercício de trocar de lugar, para que a gente possa, o quanto antes, ser merecedor deste 1 bilhão aí, deste 1 bilhão de talento, deste 1 bilhão de possibilidades de perdoar, de amar e de crescer. Começa no pequenininho, começa olhando para aquele vizinho que você acha que até um petulante, não fala nem bom dia, né? Lembra da história de Jesus com um cachorro, que quando pegou um cachorro em estado putrefato, isso não está na Bíblia, isso não está no Evangelho, essa história que se conta de Jesus, ele soube olhar para o melhor lado daquele cachorro, que foi para os dentes. Quando a gente olhar para os colegas aqui, olha nos olhos da pessoa, que você vai enxergar a alma dentro daquela pessoa. E olhe sabendo que é tão humano quanto você. Quando olhar aquela figura que você julga abjeta na televisão, o que quer que seja, tente olhar nos olhos dessa pessoa e tente enxergar a centelha divina que está lá dentro, que eventualmente pode estar equivocada, que eventualmente pode estar enterrando o seu talento na terra. Mas é a partir desta incapacidade de movimentar o talento dela que você vai aumentar a sua capacidade de multiplicar o seu. Que Jesus multiplique a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de compreender, a nossa capacidade de enxergar no outro um irmão verdadeiro, que abençoe essa casa, que abençoe a toda a sua cúpula, que nos permita estar aqui sempre e um tanto mais, aprendendo e trocando. Muito obrigada.